nosso assunto de hoje com a doutora Silândia Amaral. Seja muito bem-vinda, doutora Silândia, presencialmente aqui na nossa mesinha querida do Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Alegria estar aqui. Doutora Silândia, a gente tem levantado vários temas aqui ao longo do programa e esse eu acho que é super importante para tirar alguns tabus, para explicar direitinho, que é depressão pós-parto, né? Isso. Então, vamos começar no gancho que você deixou aberto, que é tabu. De fato, imagina que no pós-parto, tudo que a gente projeta é um momento pleno, plena alegria, plena realização, é concretizar um sonho pessoal e familiar. Só que algumas mulheres, elas apresentam uma sensibilidade emocional maior nessa fase. E isso muitas vezes é subestimado, subvalorizado, subdiagnosticado, subtratado e automaticamente há uma oferta menor do que a necessária de suporte para aquela mulher e muitas vezes para aquele casal. A depressão pós-parto ela é muito focada na figura da mulher. Mas eu, particularmente, já vi homens no pós-parto que eles dizem, doutora Silândia, eu acho que eu estou com depressão pós-parto. Né? Porque há também, associado ao pós-parto, mudanças gigantescas. A razão mais estudada, mais esclarecedora da depressão pós-parto é, de fato, uma grande mudança hormonal. É uma sensibilidade maior a essas mudanças hormonais. Mas, somado a isso, tem uma mudança de estilo de vida, tem noites mal dormidas, tem dar um tempo nos projetos de vida, que muitas vezes isso abala muito as pessoas, e até a gente viver este momento, a gente não tem uma noção quantitativa do que isso impacta na nossa vida. Então, é importante que a gente esteja alerta a esses casais no pós-parto, buscando compreender que há, sim, um transtorno emocional comum no pós-parto, que é a depressão pós-parto. Comum quanto, Bárbara? A literatura coloca 15% a 20% das mulheres. Olha isso. Você imagina que de cada 10 mulheres, 2 desenvolvam depressão pós-parto? E a gente fala pouco sobre isso. Por que se fala pouco? Porque falar sobre os sentimentos, ainda mais quando eles não são positivos, é de fato um tabu, como você colocou. Não, e ainda mais as pessoas, né, sempre tem aquelas propagandas, filmes, quando o bebê chega, aquela alegria sem fim, Exato. Todo mundo naquela propaganda, né, colorida, linda, maravilhosa, e você, não estou sentindo isso, né? Exato. Deve até bater um sentimento de culpa, né? Exato. A pessoa que está vivendo esse transtorno emocional, ela está se perguntando o tempo todo, o que eu estou fazendo de errado, que eu não estou sentindo aquilo que as pessoas diziam que eu ia sentir? Cadê aquela mulher mais feliz do mundo, mais realizada com o bebê? Exato. E eu não estou sentindo isso. Só que tem um detalhe, falar sobre isso com qualquer pessoa é difícil. O que a gente vê? Eu, excepcionalmente, busco alguns casais na recepção da clínica, quando eles estão com o bebê, para eu entender ali como é que é a exposição deles no mundo fora do quadradinho do consultório. Então, eu já vivenciei, por exemplo, mulheres que chegam à clínica com um bebê e elas estão felizes. Na recepção, como é que você está? Estou ótima. As outras pacientes, nossa, que bebê lindo. E ela fala, nossa, ser mãe é maravilhoso. E daí, quando elas entram no consultório, que a gente diz, como você está? Elas dizem, doutora Silândia, eu não estou feliz. Eu não estou sentindo aquele amor incondicional que me disseram que eu ia sentir. É isso que é ser mãe? Eu não durmo direito, eu estou o tempo todo disponível, eu não consigo mais sair de casa, eu tenho um choro inexplicável, eu tenho uma tristeza que eu não imaginava que eu ia sentir. Então, essa é a paciente que a gente tem que parar tudo em função dela. Por quê? Porque pode estar por trás desse depoimento um transtorno emocional grave, que é a depressão pós-parto. Grave no sentido não que ela vai necessariamente ser internada, não, mas requer um tratamento, requer um acompanhamento de perto, requer um suporte familiar, um suporte emocional, um suporte de todo mundo que está por perto. Quando eu escuto essa história do amor incondicional,
Eu tenho que dizer para as mulheres que amor não nasce, amor se constrói. Gente, o pós-parto não é fácil para ninguém. Por que a gente não compreende isso como uma coisa mais comum para enfrentar com mais naturalidade as nossas dificuldades? Do contrário, o que eu vejo no dia a dia são mulheres altamente cobradas de que elas têm que dar conta, de que elas têm que amamentar, de que elas têm que dar conta de tudo e que, poxa, não falta nada para você. Um dia uma paciente chegou para mim e disse exatamente isso, doutora Silândia, e eu me sinto mal porque as pessoas dizem assim para mim, poxa, mas não falta nada para você. Você tem um marido participativo, você tem uma família maravilhosa, você tem um filho saudável, você tem dinheiro para pagar uma babá, uma enfermeira, seja, né, qualquer que seja esse suporte, e eu não sei o que está faltando em mim para eu viver a alegria que eu deveria estar vivendo e que as pessoas dizem que eu deveria estar vivendo. Eu falo, tem uma resposta prática. Diz para o mundo que você está precisando de hormônio. Está faltando hormônio. E a gente, é claro, porque a sensibilidade a essa grande mudança de hormônios que acontece no pós-parto, ela é altamente pessoal. Vamos entender que a placenta é uma super fonte de hormônios. E aí, na hora que a gente retira a placenta no pós-parto, há uma queda desses níveis hormonais. Isso de impacto imediato, em torno de uma semana pós-parto, dá para uma maioria das mulheres um choro fácil, um medo, uma ansiedade, uma vontade de ficar mais trancada, mais reclusa. E a maioria delas vão vencer esse período em torno de 15 a 20 dias pós-parto. As que não conseguiram vencer esse sentimento e perduram ou até agravam esses sentimentos, o rastreio da depressão pós-parto é na revisão de parto com 40 dias. Ou seja, não é esse sentimento de tristeza imediato, Tem até um nome baby blue, né? Também. Que é o imediato, é o baby blues ou tristeza pós-parto. Uhum. A depressão, ela é um quadro um pouco mais tardia, é em torno de 30 a 40 dias. É exatamente por isso que a revisão de parto é feita com 40 dias. E é interessante lembrar que é obrigatório para o profissional fazer uma avaliação emocional no pós-parto. Uou. Não é só perguntar, você está amamentando, você está feliz? Não! De forma objetiva, ter uma ênfase maior no entendimento daquele casal, dos seus sentimentos neste momento. Muitas vezes, quando de forma mais subjetiva a gente não consegue levantar dados precisos, a objetividade nessa avaliação é através da aplicação de uma escala de questionário chamada escala de Edimburgo. Pode qualquer pessoa pegar na internet. Escala de Edimburgo. Ele é um questionário que vai mostrando para a gente quais são os pontos difíceis e o que a gente pode mudar. A gente faz uma somatória desses pontos e a gente entende. Não, aqui só tem uma tristeza, mas não há uma depressão pós-parto. Acima de um determinado número nessa escala, nós fazemos um diagnóstico de depressão pós-parto. E daí, Silândia, fez um diagnóstico de depressão pós-parto? O que fazer com esta paciente? Eu vou encaminhar para um psiquiatra, para um terapeuta? Gente, qual é o acesso dessas pacientes a um psiquiatra de imediato? É muito difícil. Então, o obstetro, o clínico geral, a gente tem que estar, sim, habilitado para fazer o primeiro suporte, inclusive terapêutico, medicamentoso para essa paciente. Então, a gente tem que deixar essa paciente já medicada. Iniciar uma medicação para transtorno depressivo pós-parto não significa tomar medicação ad eterno. Essa é outra informação importante, porque muitas mulheres elas acabam assim temerosas, porque, nossa, eu não queria tomar medicação e eu estou amamentando. Não há nenhuma contraindicação das medicações prescritas para amamentação. E o que a gente, inclusive, tem que dizer para essa mulher é: qual o prejuízo que você vai ter com a amamentação num transtorno emocional como você tem? A amamentação e o estresse emocional são duas coisas que não combinam. A gente tem muitas vezes mulheres que produzem menos leite por elas estarem vivendo um estresse emocional. Então, ao melhorarem essa condição emocional, elas inclusive têm uma excelente chance de melhorarem o sucesso com a amamentação e curtir esse momento, porque o pós-parto, ele é um período curto, e quando a gente não é
visto como esse momento tão importante, essa paciente não é valorizada nesse momento, o sentimento que fica para ela depois é que naquele momento em que ela tanto precisou de um suporte, ela não teve. E aí, Bárbara, olha que interessante. É muito comum que uma paciente diga assim, doutora Silândia, mas não é possível, nenhum dos meus amigos me contaram isso, a minha família não me falou isso. E aí eu vou dizer de novo aqui, falar sobre sentimentos não positivos não é simples, porque nós temos sempre o medo de um julgamento. E ninguém de nós quer ser julgado, ainda mais no momento em que, para todo mundo, foi um sonho concretizado. Então, é difícil. E outra coisa, passa. Aquela coisa de que, assim, você vê uma paciente com 2 meses pós-parto e ela fala, nossa, doutora Silândia, eu estou vivendo um momento de furacão. Vê essa paciente 1 ano depois e ela fala, nossa, foi mais fácil do que eu imaginei, né? Então, assim, há uma perda de memória também, graças a Deus, né? Desse momento, até porque essa perda de memória é também uma estratégia de defesa para ela poder engravidar novamente. Então, é importante que a gente não desvalorize os sentimentos e que as mulheres busquem conversar sobre os seus sentimentos com as pessoas mais próximas, mas retornem ao serviço de saúde para falarem sobre isso em caso de uma necessidade. E mais uma vez, que a doutora Silândia, gente, você não escutou, você chegou agora aqui, chegou agora na Nova Brasil FM, está ouvindo a doutora Silândia pela primeira vez, a gente tem todo o histórico com ela, toda terça-feira, e uma das coisas que ela mais fala aqui é o apoio de todo mundo, inclusive da sociedade. Exato. Então, assim, eu vou dar alguns testemunhos, assim, lá em casa, minha irmã mais nova teve filho antes do que eu. E aí, na época, meu pai ficou muito chocado com uma história de uma... E é difícil falar isso, assim, a gente... Para quem tá grávida, quem não tá, mas meu pai foi falar, vou falar. Tive histórico de uma mulher aqui em Brasília que jogou um carro da ponte com um bebezinho por causa de uma depressão pós-parto que não foi curada. Assim, ela tirou a própria vida, tirou a vida do filho. É muito difícil, chega a arrepia falar um negócio desse, eu com o bebê em casa. Mas meu pai colocou essa discussão na nossa família para assim que a minha irmã mais nova, Cláudia, saísse do parto, né, viesse com o bebê, a gente cuidar da minha irmã também. Isso. E aí, assim, toda hora a gente falava que bebê vira festa, só quer saber do bebê, né? A mãe esquece, tchau, mãe. Assim, bebê, quero ver, tu nunca pegar o bebê, e a mãe, coitada da mãe. Então, assim, meu pai ficava enchendo o saco, e minha mãe também cuidando muito da gente, assim, que na família teve esse entendimento, essa conversa prévia, que é difícil falar de assunto que não é legal, mas a gente teve essa conversa na nossa família para cuidar das mães também. E fizeram isso comigo depois também. Minha mãe falou assim, você vai ficar, o João vai ficar com o seu marido, com o Leandro, e vamos tomar sol agora, porque a gente vai tomar sol, precisa de vitamina D. Então vamos tomar sol, vai ser eu e você fazer caminhada aqui, tomar sol. E todo o núcleo da minha família é muito gostoso disso. Teve essa discussão que não foi fácil antes, e não é difícil, mas que tem, inclusive o marido também, mais uma vez a doutora Silândia vive falando da importância do marido nesse pré. Que era meu marido falava, olha, quando João nascer, vamos voltar a conversa com a psicóloga, volta a ter essas conversas com a psicóloga que você tinha, assim, mesmo que não tenha nada, para não ter nada, assim, pra gente continuar com essa manutenção. Então foi todo mundo na família envolvido, assim, além do profissional de saúde, que a senhora reforçou muito bem, né, doutora Silândia? É movimento de apoio, de suporte, de orientação, e é isso. O objetivo é que, de fato, esse sonho seja vivido como um sonho e não como um pesadelo, né? Então, mulheres no pós-parto que não estão se sentindo acolhidas, felizes, que elas acham que estão chorando demais sem um motivo, é preciso buscar uma avaliação e uma ajuda profissional. Que linda, maravilhosa, doutora Silândia. E você abriu o tema, então, para a próxima mesa. Já tive a ideia aqui, rede de apoio. Ai, por favor, de apoio completo. E de assuntos difíceis. Rede de apoio. Falar de coisa bonitinha, fazer o básico, não, tem assuntos... É verdade. Tem vários assuntos que são dolorosos e que têm que ser discutidos com a sua rede de apoio, inclusive antes. Vou dar spoiler, assim, minha irmã montou uma lista de par dela que fala assim, e se eu perder? O que eu quero? Se o bebê não vier. Olha que difícil para uma mãe falar isso. Exato. Mas ela debateu isso comigo, com a minha mãe. Então, são vários assuntos que essa rede de apoio tem que estar ligada. Assuntos que não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas são difíceis, mas são necessários para isso, se acontecer alguma coisa difícil, essa coisa ser menos difícil. Exatamente. Enfim, vamos lá. Doutora Silândia, muito obrigada mais uma vez. Prazer, amor. Tchau.